Olá, boa tarde. A gente abre aqui o penúltimo dia do Kinofórum, infelizmente, amanhã a gente termina o festival, mas hoje é um dia que, além dos filmes premiados que a gente vai exibir aqui nessa sala, na tela externa e também no Oscarito, a gente tem algumas atividades como essa, que é uma mesa de discussão sobre os 25 anos do Dogma Feijoada, o legado. Essa mesa, o Dogma Feijoada, ele nasceu no Festival de Curtas do ano 2000, foi lançado no Festival de 2000, um manifesto do cinema negro, e a gente trouxe aqui alguns dos idealizadores originais do movimento, que vão conversar com a gente. Essa mesa está associada a uma programação que a gente montou, são 2 programas que avaliam o trajeto do legado do Dogma, que foi uma curadoria da Vivi Pistache, a nossa programadora dos programas brasileiros, que vai mediar esse debate hoje. Então eu queria chamar aqui o Jefferson D., o Noel Carvalho e a Lina Sola Santiago e a Vivi Pistache para conduzir o debate. Oi gente, boa tarde. Confesso que eu estou muito emocionada, não tenho nem roupa para esse encontro. Mas enfim, gostaria muito de agradecer a presença dos 3 aqui e dizer que de alguma maneira vocês abriram caminhos para mim a partir de 2 instituições, a USP e a Kinofórum. Eu conheci o Dogma Feijoada, eu participava do programa de grupo de estudos do Antônio Sérgio Guimarães na USP, e que foi seu orientador. E aí, a partir dessa geração de pensadores que esse orientador reuniu, que hoje em dia está aí fazendo muita coisa interessante, a Flávia Rios, Matheus Gatto, Edilza, a Márcia Lima também estava no grupo nessa época, o Márcio Macedo, e o Noel era uma referência para esse grupo de intelectuais negros que a USP estava formando. E eu acho muito interessante que o surgimento do Dogma Feijoada casa com um momento de muita efervescência na universidade por conta de um diagnóstico da falta. Vozes negras potentes ali, sabendo que entrou quase que aleatoriamente na universidade e que também estava nesse desafio de disputar cinema, de disputar imaginários. E depois, então, que o Jefferson, com sua passagem pela USP, também vai para a Superfilmes, trabalha lá. Para quem não sabe, a Superfilmes é a produtora que a Zita fundou, e é a produtora que abriga o festival, e o Jefferson D. foi montador lá por um tempo, e o Dogma foi gestado um pouco nesse encontro entre a universidade e a produtora aqui no Fórum. E eu acho muito bonito quando você fala que começou de uma bolsa de iniciação científica da FAPESP, Então eu acho muito feliz esse encontro entre Universidade de Pesquisa e a Associação aqui no Fórum. Bom, acho que eu já falei demais com uma rodada inicial. A gente vai passar a palavra para os 3, começar com o Noel. Vamos ouvir alguns minutos de fala e depois a gente abre para questões, tá bom? Obrigado, Vivi, pelas palavras. É bom estar aqui com meus colegas, meus amigos. Jefferson, a gente conversa quase mensalmente, semanalmente, Estou sempre pedindo coisas para ele, a luta continua. E com a Lília um pouco menos, porque ela é minha vizinha ali de cidade interior, porque agora eu sou de Campinas, então eu moro lá. E, bom, é um prazer estar aqui. Boa tarde a todos vocês. Eu acho que você... acho que a Vivi resumiu bastante bem o que eu penso sobre o Dogma Feijoada. Eu acho que o Dogma Feijoada... Acho que tem 2 momentos do Dogma Feijoada. No primeiro momento eu tive algum controle sobre ele porque eu estava bastante envolvido, que é esse momento da universidade. Eu conheci o Jefferson ali por volta de início dos anos 90. Eu
vou contar exatamente como eu conheci, porque foi bem engraçado, né? Ele, o Melo, a gente era militante, tinha as organizações de esquerda, etc. Mas foi muito divertido, assim, já de cara foi divertido. E a gente tinha, bom, o cinema nos anos 80 e 90 era uma coisa que estava ao alcance da mão, entendeu? E na universidade também. E na universidade também você tinha discussão, eu acho que é o primeiro momento da discussão da questão racial em termos mais pragmáticos, em termos de cota racial. E você tinha uma outra vertente importante nesse período, que eram as mulheres negras, né? Que era o pessoal do hip hop e o feminismo negro, certo? Então você tinha um quadro de discussão racial, discussão cultural bem interessante. A gente estava saindo meio que daquela história do MNU, daquela luta mais, daquele momento que parece muito sindical. E a gente estava entrando para uma outra esfera muito pragmática, o que a gente vai chamar depois, alguma bibliografia chama de racialismo antirracista. Era uma luta antirracista, menos marxista, para usar um termo bem direto. Não era aquele marxismo que vinha dos anos 60 e dos anos 70. Né? Era uma garotada muito mais pragmática. Eu acho que o Dogma Feijoada tem muito disso, muito de pragmatismo. Ele é fundamentalmente pragmático, no meu entender. E ele tem muito a ver com a universidade também. Vivi falou muito bem, né? Porque é o primeiro momento que você tem uma massa, acho que o Antônio Sérgio já deve ter falado isso para você, que você tem um grupo de pessoas negras e que tem uma formação rigorosa do começo até o fim, o último estágio da cadeia de formação, que hoje é muito comum, na época não era. Entendeu? Se você pegar o cinema novo, todo mundo, inclusive os brancos, começaram direito e largaram no meio. A gente não largou nada no meio, a gente pegou todo o curso, todas as bolsas, fomos até o final. E eu estava cobrando a Lília que entrasse, que entre na universidade, pelo amor de Deus. Certo? Eu acho que esse é o lugar do cinema negro hoje. Se tem um lugar de disputa do cinema negro hoje, é a consolidação dele na universidade, porque antes você não tinha curso de cinema. Hoje a gente tem. Então eu acho que essa discussão do Dogma Feijoada, para mim, fez muito sentido nesse contexto de luta política, de uma negritude nova que estava chegando. Né? Então foi realmente um barato. Já que é um momento de celebração, eu vou falar outra coisa curiosa que eu vinha pensando assim no carro e tal. E aí eu lembrei, falei assim, pô, foi um momento chave que eu conheci a Lili, né? A Lili, assim, qual o momento chave? Porque o Jefferson eu não conhecia de cara. E o Melo, e toda aquela do Arnaldo, o pessoal barra pesada, um pessoal legal da universidade. Está aqui o André, as pessoas eu conheci imediatamente. Mas quando eu conheci a Lília com uma coisa completamente ligada a cinema, né? Não sei se ela se lembra. O Jefferson estava fazendo um filme, estava pensando em fazer um filme, e falou, você vai ser o roteirista. E agora a gente precisa ver uma coisa, tem uma mina aqui, ótima, que ela faz cinema, ela tem uma câmera Super 8. Eu falei, uau, uma câmera Super 8. Vamos fazer um puta filme. Evolução. E eu vou fazer de Super 8, não sei o que, blá blá blá. E nós saímos ali das ciências sociais, atravessamos e, não sei se você se lembra, encontramos a Lília descendo e falou, não, a câmera, tá, eu vou pegar, vou trazer, não sei o que. E aí eu fiquei assim com essa ideia de uma mina negra que fazia história, que estava na USP, que tinha uma câmera Super 8, a gente ia fazer um filme. Toda essa coisa é muito vaga, né? Muito tênue. Eu lembro do sol, era um sol bonito. Eu lembro das imagens cinematográficas mesmo. Tudo isso é muito legal, mas começa a fazer sentido. Né? Porque o Dogma Feijoada, esse Dogma Feijoada do qual eu fiz parte mais diretamente, eu acho que eu sou parte do Dogma Feijoada, mas eu fiz parte muito intensamente desse período, porque a gente se encontrava. Aqui o Daniel, a gente fazia reuniões, a gente ia para Superfilmes, blá 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 blá. É um Dogma Feijoada interessante, tem a ver com a universidade, porque é um movimento que nasce com livro. Também pensei nisso, vindo assim, de Campinas, aqui da Universidade. Eu falei, porra, a gente fez um livro, cara. A gente fez um texto e fizemos um livro e publicamos esse livro. Né, com o Rubens Record, e o Jefferson ligou para mim e falou, você está fazendo uma coleção de livros? Eu falei, estou tentando. Ah, mas você tem que fazer tal, vamos fazer. E fizemos o livro, foi publicado e tal. Eu me lembro que, assim, movimento com livro, cinema novo. Né?
Eu não lembro da Atlântida, não lembro da Cinédia, eu não lembro mesmo dos cineastas marginais, a ideia tão forte de você chegar e publicar logo de cara, e marcar a posição, a gente sempre tem isso. Então esse é um movimento interessante, porque ele tem essa característica também de livro, de marcar. Eu tenho isso quase como uma missão, quem me conhece sabe, é a única coisa que me interessa efetivamente, né? Então a ideia de você demarcar, eu acho interessante. E por fim, que eu fiquei pensando que eu poderia falar para vocês, é o quadro de cinema que estava se operando nesse momento. Quer dizer, se você pegar os anos 90, é um momento de mudança da planta de produção, né? A gente estava saindo da película, até hoje, da película, né? Esse fetichismo da película e tal. E a gente estava saindo também de um momento muito paralisante da produção de cinema, que foi o governo Collor, né? Quer dizer, a gente sai do Sarney, entra o Collor breca toda a possibilidade de fazer filme. A gente não tinha isso. Então o máximo que a gente podia fazer era ficar pensando em fazer cinema, ler sobre cinema. E estávamos no lugar certo, na universidade, então você podia de fato pensar sobre isso. E, então essa discussão também, que eu acho que é importante trazer aqui, porque eu acho que eu não escrevi sobre isso. Ou talvez um artigo que eu tenho sobre Dogma Feijoada, que eu fiz com o Petrônio, tenha esse tipo de coisa, porque foi o Petrônio quem fez esse artigo a partir de um texto que eu fiz. Eu não tinha condição de escrever alguma coisa que eu vivi, né? Uma coisa difícil para quem publica e tal. Mas você tinha as políticas públicas, elas não estavam azeitadas ainda, então estava uma discussão de cinema muito forte na ECA, na Cinemateca aqui, quando ela era em Pinheiros, né? Pinheiros que a gente se encontrava na sala. E é isso. Planta de produção, mas nada disso seria tão eficiente ou tão legal se a gente não tivesse também pessoas para fazer. Tudo isso é contexto, né? Tinha uma situação, estava no cérebro, tinha as pessoas, a universidade e tal. Tudo isso é fundamental. Mas tem um autor que ele diz uma coisa muito provocativa, que eu gosto, eu já vou encerrar com isso, ele diz assim: o Zeitgeist não liga a câmera. O espírito do tempo não liga a câmera. Quem liga a câmera são pessoas reais. Não tinham essas pessoas. Eu acho que, talvez eu esteja sendo presunçoso, não sei, mas é a primeira vez que nós temos negros na universidade que vão ligar a câmera, que vai buscar grana para ligar a câmera, ou com grana ou vão buscar uma Super 8 para ligar a câmera. Então esse efeito pequeno de molecada da universidade, calouros, alguns entrando no mestrado, eu estava terminando o mestrado, no meio do mestrado, enfim, essa molecada muito até assim, romântica, né? Eu acho que a gente era bem romântico, eram as pessoas que tinham condição naquele momento de fazer isso. Porque quando a gente olha retrospectivamente, todos os nossos colegas que fizeram filme, eu tenho essa paixão por pesquisar cineastas antes do Dogma, eu tenho realmente isso como uma missão. E acho, toda vez eu estou achando um diretor, hoje de manhã eu estava entrevistando a Fran Vital, né? E a gente conversando, e papapá. Então, eu falei para ele, cara, eu vou falar do Dogma Feijoada, e assim, o que vem na minha cabeça imediatamente é que vocês filmaram e vocês pensaram muito bem, mas isso não se organizou em termos políticos, isso não ganhou uma dimensão política, uma dimensão pública. E a gente deu uma dimensão pública, deu uma dimensão política a esse movimento. E estamos aqui 25 anos depois. Eu acho que a outra fase do Dogma Feijoada é uma fase muito mais profissional, é dos realizadores. Eu fiz documentários e me recolhi, tá certo? A minha insignificância de pesquisador, professor, mas é o momento que a Lili e o Daniel fazem longas, o Rogério faz longa, o Jefferson faz longa, eu acompanhei o filme do Jefferson mais próximo, no Capão Redondo e tal. Mas nesse momento eu acho que aí o Dogma Feijoada ganha um espaço público, uma dimensão pública que, do meu ponto de vista, me ultrapassa. Assim, a ponto de nós estarmos aqui celebrando o Dogma Feijoada, né? E sei lá, se vocês me conhecerem, vocês vão ver que eu sou muito pouco dado às celebrações. Eu venho realmente pela farra, eu adoro a farra, a celebração.
Mas o fato é que, vindo pensando nisso no Dogma Feijoada, ele de fato parece que não para mim exatamente, mas para a juventude, para os meus alunos, para as pessoas que vieram depois, ele demarca o momento. Isso tem muito a ver com os intelectuais negros que surgem. Eu acho que você é dessa geração, você é bem mais nova que eu, e toda essa galera que está vindo agora. Eu falei galera, isso não é da minha geração também. Você vê que eu sou altamente influenciado. E que tem a ver, tá certo, com a leitura que vocês fazem a partir dos filmes desses senhores. Mas eu acho bem legal e defendo uma política. Eu defendo uma política hoje na universidade. A gente não tem o cinema negro instituído na universidade. A gente tem o cinema negro concreto na vida real. Eu acho que isso é um fato. Tem os filmes, a gente vai ver os filmes. Espero que vocês filmem muito, muito. A gente vai projetar o filme do Daniel na Unicamp terça-feira, num evento público grande e tal. Então, os filmes estão aí. O que a gente precisa é formar esse quadro intelectual para continuar nessa marcha, não Dogma Feijoada, efetivamente, mas a marcação de um cinema negro que a gente, espero que a gente consiga ter. Tá bom? Obrigado. Eu não vou ser tão organizado como o Noel. Sou de Campinas até aqui, dá tempo de pensar muita coisa. Do Rio até aqui, pensar muito mais coisas, né? Mas eu não queria começar celebrando a vida da Zita Carvalhosa, que foi muito importante para mim, para nós, mas para mim de uma maneira muito especial, né? Esse momento que ele tinha a câmera Super 8 ali, que ele estava tentando fazer o primeiro filme, o primeiro filme mesmo, película, em 16, e era dentro da ECA ali, 1999, e aí os alunos todos vão lembrar disso, que a gente não... Os professores escolhiam quais os filmes que eles iriam finalizar e quais não iriam, né? Escolhiam 3 ou 4. E meu filme, embora amado pelos alunos todos, meu filme não foi escolhido pelos professores, né? E foi algo muito frustrante para mim, né? Tinha um roteiro que eu gostava, gosto até hoje muito, o nome do filme é Gênesis 22, tinha que ser rodado, era um exercício curricular, ele tinha que ser rodado dentro da universidade, em 2 dias, com metade de uma lata de negativo, ou seja, com 5 minutos só, e deveria virar um filme de 2 minutos e meio, enfim, fui escolhido lá, o único aluno negro daquela turma. Para mim era um momento de alta frustração de um filme que não iria existir. E eu acho que é um pouco desse elo, dessas relações que a gente teve com o Daniel, Noel principalmente, que era um companheiro diário ali, né? Eu saí, entrei na filosofia, mas eu pedi uma transferência para o curso de cinema, né? E para mim, quando eu pedi uma transferência para o curso de cinema, para mim foi como voltar para o 2º grau. Eu sempre falo isso, porque fazer as coisas com uma diversão, tudo era legal, tudo era festa, tudo era muito prazeroso. E quando eu estava no FEFERESH era tudo muito triste, né, cara? Tudo muito difícil. Kant, Descartes, não. Hoje eu amo, mas naquele momento era muito difícil para mim. Um caipira de Taubaté, chegando ali no CRUSP, sexo, drogas e rock and roll, fazer filosofia. Então lá na ECA tudo era mais tranquilo e tinha muito mais a ver naquele momento com a minha história. Enfim, o departamento de cinema não quis finalizar o meu filme e aí eu tinha arrumado um emprego na Super Filmes ali para ajudar André Clotes a finalizar o filme dele, o Ricardo Dias fazer o filme Fé. Enfim, tinha outros filmes sendo feitos ali. O Daniel sempre estava por ali também, no rolê ali em Pinheiros, ele morava ali também, estava todo mundo ali. E aí a Zita Carvalhosa vira e fala, não, a Super Filmes te ajuda a finalizar o seu filme, né? Aí eu consegui lá de negativo, combinei com os meus amigos da faculdade de me ajudarem,
e a gente rodou esse filme e chamei um cara que para mim é um dos grandes atores do Brasil, já faleceu durante a pandemia, que é o João Acaiabe, figura, já feito um dos filmes mais interessantes, mais provocadores, que é um curta chamado, falando em curta, O Dia que Dorival Encarou a Guarda. Eu não sei se esse filme é do Jorge Furtado, mas é do Jorge, né? É da turma lá da Casa de Cinema, mas é do Jorge. Filme incrível, quem não viu, poxa, visitem esse filme, nem sei se está disponível, mas enfim, é possível hoje, mas O Dia que o Dorival Encarou a Guarda. E o João Acaiabe é o tio Barnabé, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o João topou fazer esse filme, eu rodei o filme, visita toda a trupe ali da Superfilmes naquele momento, o André Clóvis, o Ricardo Dias me ajudaram a finalizar, esse filme passou a existir, e exatamente, eu acho que no dia 30 de setembro de 2000, ele foi exibido dentro do Festival de Curtas, junto com o Debate, lançando o Dogma Feijoada, né? Quase assim, tornando o Dogma Feijoada público. E como isso aconteceu? Porque tinha um outro maluco chamado Francisco César Filho, que soube do Dogma Feijoada, falou, não, vamos fazer um debate ali na Augusta, né, no espaço Unibanco, que chamava na época, tá? E a gente foi lá, fez esse debate aconteceu, e o Noel tem razão, assim, a gente tornou isso público, né, esses encontros, esses debates, esses anseios que a gente tinha. Foi muito... Toda hora estava em algum jornal, estava em alguma... A gente estava gerando essa reflexão ao mesmo tempo, né? E acho que talvez isso nos diferencia da nossa geração anterior, que é o Antônio Pitanga, que é o Fernando Vital, que é o Odilon Lopes, que é o Jorge Mubu, o Valdir Onofre, falei do história do Valdir Onofre, tal, que era gerar... Esses caras estavam fazendo isoladamente as coisas, e a gente, pela primeira vez, estava dentro da universidade pensando e cada um tomando o seu caminho, né? Procurando fazer a reflexão sobre esse lugar da academia. Eu não, queria o tempo todo só dirigir filmes, né? Esse era o meu desejo, sempre foi o meu desejo. O Daniel e a Lina estavam mergulhados, né, no Família Alcântara, né, naquele período que depois a gente pode falar muito melhor, mas era um momento de resistência também. Entraram em cartaz no cinema, ficou um tempão em cartaz, né? E a gente é que tem que falar disso, né? Porque os jornalistas talvez não tenham essa consciência, não queiram dar esse destaque, né, da importância de Família Alcântara naquele momento, como um documentário na sala de cinema, né? Era muito mais, talvez muito mais chique, ou muito mais coerente falar do Coutinho. Obviamente o Coutinho talvez um dos nossos maiores cineastas, mas esse lugar do apagamento que a gente sempre teve. E acho que um dos lugares que me toca muito, e sempre me tocou, foi tirar a gente desse apagamento. Tirar completamente. Logo também fui produzir junto com uma gravadora que estava aparecendo naquele momento, chamado Trama, que tinha um departamento de marketing enorme, e eu me aproveitei daquele departamento de marketing para tornar o Dogma Feijoada cada vez. A gente fundou, né, o grupo Cinema Feijoada e tal, e toda hora a gente procurava, da maneira tosca, ou aprendendo também, né, como fazer isso, não tínhamos redes sociais ainda, tal, a gente ia se conectar, né? A gente ia conhecer o trabalho do outro, o outro conhecer o nosso trabalho, não só entre a gente na universidade, mas também lembro de conversas de telefone com o Odilon Lopes em Porto Alegre, com o Valdir Onofre no Rio e tal, e essa conexão, e aí veio a história do livro, né? Pô, vamos fazer um livro, vamos, então vamos colocar os roteiros. O que a gente tem? A gente tem o roteiro dos meus curtas, então vamos publicar o roteiro dos curtas, e o Noel fazer um texto enorme falando do Dogma Feijoada e tal. E tá lá o filme, o livro, ele existe, se esgotou rapidamente, é um livro que provavelmente só dá para comprar hoje na estante virtual, e a gente foi entendendo, poxa, o Noel falava muito disso, né? Tem uma demanda, né? Dá para baixar. Devia estar falando que dá para baixar, está lá, então está tudo bem. E ao mesmo tempo cada um levando, inspirando novas gerações.
né, como Vivi, né? Outro dia eu estava numa reunião, alguém falou assim, olha, uma mulher da Netflix lá, que só está fazendo cinema porque você e o Dogma Feijoada inspirou, né, o trabalho dela. A pessoa lá, uma das executivas da Netflix no Brasil. Eu falei, oh, que ótimo, né? Então, e acho que as coisas foram se expandindo, né? Com a chegada das redes sociais, essas ideias também foram ganhando relevância, o mundo também, acho que a gente também estava num lugar onde muitas coisas estavam acontecendo naquele início. Eu me lembro, por exemplo, as políticas de reparações que estavam acontecendo dentro da Universidade de São Paulo, o núcleo de consciência negra dentro da Universidade de São Paulo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na UERJ, que... Né, eu vou parar de falar. Mas tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E, enfim, muita história para contar. E acho que esse outro lado, né, me vejo obviamente hoje muito mais como diretor de cinema, mas que carrega esse DNA do Dogma Feijoada e sinto na minha existência artística a grandeza daqueles papos inconsequentes, a princípio inconsequentes, no bar ali da Fefeleste. Né? E sinto isso de uma maneira muito... presencio isso de uma maneira muito grandiosa e vejo as pessoas repetindo coisas, né, que falávamos no século passado, né? Em instâncias grandiosas, né? Grandiosas assim, de muita relevância no cinema e no audiovisual nacional. Um deles, me lembro de um debate entre a gente no Rio de Janeiro, durante o lançamento de uma novela aqui, de novembro de 2024, as 3 protagonistas da TV Globo eram mulheres negras. Isso é um dos itens do Dogma Feijoada. Tá lá, o protagonista tem que... E isso é uma instância. A outra instância, do ponto de vista cinematográfico também muito importante, foi quando dentro da academia do Oscar, o dia que eu fui recebido lá como membro, uma das pessoas que faz parte da corporação falou assim, a gente percebe uma grande ausência das pessoas negras no Brasil, né, nesse lugar de direção, por isso que a gente está te convidando para fazer parte, e a gente sente sempre esse profundo amor ao cinema que a gente viu nos teus filmes, né, viram todos os meus filmes antes de me convidar, e os meus filmes estão intimamente ligados à questão do Dogma Feijoada, né, é um atrás do outro, né, seja o Gênesis 22, seja o Carolina, que eu estou fazendo nesse momento, saí do Rio para vir para cá fazendo Carolina. Coincidentemente, o diretor de arte do longa Carolina é o Billy Castilho, que fez parte com a gente do Dogma Feijoada. Então, é um momento maravilhoso de celebrar esses 25 anos. E toda vez que eu me lembro o quão faz tempo, né, que a gente está nesse caminho. Eu me lembro que tem uma garota aqui que tinha 3 anos, que é minha filha, que está ali, a Joana, que hoje é uma historiadora da Unifesp, e que me ajudou a delinear e a pensar e a lançar bases e se renovar o tempo todo. Uma pessoa que discutiu muito um filme muito importante na minha história recente, que é o Dr. Gama, que é o tema dos trabalhos dela, e que esse filme também só existe também por essa capacidade que a gente tem, por isso a academia, de se renovar o tempo todo, né? Ficar ali repensando e repensando novos caminhos e novas possibilidades. Viva a Zita Carvalhosa e viva o meu professor querido de roteiro, Jean-Claude Bernardet. Bom, boa tarde a todo mundo, muito legal estar aqui, obrigada Viviane por ter promovido essa mesa, muito tempo que eu não vi o Noel, Jefferson, mais tempo ainda.
mil coisas passam pela cabeça, pelo coração, lembrando aquelas mesas do Fefelete, dos bancos da USP, né, no começo dos anos 90. Meu percurso é um pouco diferente, a gente se encontra ali em 93 que eu entrei na história, né? Mas eu já trabalhava com cinema antes, né? Por ser irmã do Daniel, que está aqui, e 16 anos mais nova, né? Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz na vida foi de assistência de produção, né? E sempre tive e passei por essa fase do cinema dos anos 80 para 90 muito intimamente, assim. Então o Collor acaba com o cinema que a gente imagina, né, e vê nas telas. Em 93 foram 3 filmes lançados, né? Turma da Mônica, um curta-metragem do Maurício de Souza, um filme... eu acho que não sei se 93 ou 94, que foi o Guilherme de Almeida Prado, a Dama do Sul de Xangai, um documentário de Brasília, acho que é Subterrâneos Velhos de Guerra, e a Turma da Mônica. E nesse ano de 93 que eu falei, não, quero fazer cinema, preciso fazer cinema. O que eu podia fazer? E tentei entrar na GV primeiro para ser produtora e estudar economia, porque eu via que era pela grana que tinha que ser o negócio. Que a gente tinha muita gente pensando cinema, mas a gente se encontrava as pessoas em set de publicidade, filmando geladeira, fogão, televisão, aqueles técnicos incríveis que fizeram cinema novo. Ali, era muito triste. E aí eu pensava, nossa, quero fazer cinema, mas eu não vou estudar cinema, né? Também via nos sets, o pessoal vinha da USP, da FAP, que só tinha essas faculdades, né? E aí a pesada tirava um sarro, o pessoal virava alvo de chacota, desistia de fazer cinema no segundo dia, porque não segurava a onda, não sabia onde estava chegando, entendeu? Era o pessoal que vinha da boca do lixo que fazia cinema. E aquelas ideias que tinham na USP não tinham nada a ver com a realidade. Eram 2 mundos que não se encontravam. E eu falei, bom, quero fazer cinema, acho que eu vou estudar uma coisa que me ajude a pensar, acho que eu preciso pensar melhor. E fui fazer história. E por conta disso, continuando a trabalhar nas publicidades, que era o que tinha, né? E lá, né, numa dessas eu conheci o Caio Gulani, e o Caio aí já falou, nossa, tô com uma pessoa, Sara, né? Vai fazer um filme do Beto Branche, começou a lei do audiovisual, os primeiros projetos em São Paulo disso, né? E, nossa, eu acho que você ia trabalhar bem com a Sara, né? Você gosta de produção. Falei, será que vai dar certo e tal? Aí fiquei anos com a Sara de assistente. E nessa época que eu conheci o Jefferson Noel, provavelmente, que eu estava lá, né? Acho que em 94, no Alain Fresnot também eu trabalhei, que o Daniel era diretor de produção. Comecei a trabalhar nesses primeiros filmes da retomada. E por causa da minha formação, naquele momento, eu virei uma escritora fantasma de projetos. Porque eu fazia os projetos, eu melhorava o roteiro, fazia orçamento, cronograma, plano de produção, me inscrevia nas leis, aí mandava fax para as produtoras, faça o seu projeto, escreve 100% de aprovação na Lei Rouanet, as pessoas achavam que era impossível, na Lei Rouanet. Não, é só fazer o formulário, né, gente? Assim, é só escrever. E aí eu fiquei muito envolvida com isso, né? E a universidade eu sempre fiz esse caminho de quero universidade, quero aprimorar meu pensamento e também fazer filmes, né? E lembro que conheci vocês ali nos bancos, que foi o Flávio Brito que me apresentou, lembro que estava o Arthur Altran também, que é professor da UFSCar. Nossa! Falei com ele, o Flávio estava na FAAP, hoje tem um aluno dele aqui, da Maria Mocini. E o Flávio eu conhecia do movimento estudantil, porque antes eu tinha feito movimento estudantil secundarista e conheci muita gente do Equipe, que era um colégio cheio de
gente que pensava cultura também. E o Flávio estava na faculdade quando eu entrei e me apresentou para essa turma. Arthur, lembro, Jefferson, você. E tive esse caminho ali, né, de 93, mas aí era 93, 94, fui fazer outros filmes. Aí eu lembro que lá por 2000 eu já estava envolvida na luta pela família Alcântara, que o Daniel começou a produzir. Primeiro fez um projeto de curta com a Zita, inclusive, né, na Super Filmes, e não passou no Prêmio Estímulo. Eu falei, Daniel, tô triste, não rolou esse filme. Meu pai tinha falecido, que era um homem negro de Minas, né, e que tinha toda essa... eu tinha ido na universidade também por conta de querer uma história sobre o negro. E chegar lá só tem escravidão. Eu estudei 2 anos assim de tráfico. Era economia, era no lugar da economia da história que estava, não tinha história da África, não tinha história do negro no Brasil, não tinha absolutamente nada. E é muito, nossa, acho que a gente é sobrevivente. Eu sou sobrevivente da Febronet daquele tempo, eu não fiz a transferência para a ECA, continuei estudando lá, mas muito difícil, assim, era um momento de muita alienação, assim. E aí a gente, em 2000, eu já estava começando, a Família Alcântara a gente começou a produzir em 98 e foi lançado em cinemas em 2006. E esse período é que foi do Cinema Feijoada, né, justamente, que aí o Daniel falou, eu estou lá aqui no fórum, não era aqui no fórum, acho, nem na época, era Super Filmes. E conheci um rapaz, o Jefferson, está editando lá. Você já ouviu falar dele? Eu falei, o Jefferson, já ouvi falar dele. E aí a gente fez um encontro no MIS a primeira vez, com cineastas negros, veio gente do Rio de Janeiro, o Daniel conseguiu, acho que, transporte, conseguiu e acho que era, se eu não me engano, durante o Festival de Curtas de 1999, né? 99 foi esse encontro. A gente trouxe o Valdir Nova. Exatamente. Conhecemos cineastas ali, o Jorge do Espírito Santo, que eu não conhecia, tinha um que era filósofo e fazia filmes pornográficos. Uma figura. Estava nessa reunião também. E aí depois desse encontro a gente pensou, eu acho que ali fez um núcleo menor, que era esse núcleo menor que começou a se reunir na casa do Billy, pensando numa ação para 2000, que era essa semana, esse momento no Unibanco. Que filmes que seriam exibidos, como que a gente ia divulgar. E ali tinha um pouco essa ação no Unibanco tinha um pouco da verve de cada um, né? De como se articulava, né? O Billy com as coisas de publicidade, tinha o Sérgio Riso, que foi importante também ali naquele momento, que era jornalista na Folha naquele momento, né? Eu acho que isso é produção da Zita. Era a costura. Chiquinho. E aí a gente fez essa ação no Unibanco. Eu lembro da Dandara ali se apresentando como a primeira cineasta negra do Brasil. Eu falei, será que é? Mas a gente não sabia, né? Não conhecemos a Adélia Sampaio. Era todo... Inclusive eu já fui homenageada por ser a primeira cineasta. Eu falei, mas vocês têm certeza disso? Aí não, mas a gente não conhece, não sabe. Puxa! E aí a gente... teve esses filmes que foram exibidos ali, tinha o Catedrático do Samba, do Noel, era o Gênesis que foi exibido ali, né, o filme da Cristininha Amaral, o curta do Rogério, eu não lembro, eu lembro do curta do Billy. O programa está aqui. Existe o programa? Existe. Por fim da mangueira. Foi da Dandara? Não lembro. Foi os filmes Abá, né, que vocês falaram, Gênesis 22, Catedrático do Samba, Dia de Euforia, Almoço Executivo e Ordinário. Dia de Euforia dos Oscars, que a gente chama. Então foi uma ação, e que foi um ano, né, de preparação. A gente se reuniu na casa do Billy, casa maravilhosa, o diretor de arte lá na Lapa, o estúdio dele.
Então ali a gente já se sentia no futuro, a gente já tinha tomado um lugar no cinema, mesmo sem ele existir, né? Porque só de estar ali, né? E apesar de eu ter que aguentar as piadinhas sexistas dos meus amigos durante um ano, do meu irmão, inclusive, né? Todos ali. Mas eu estava ali, a gente conseguiu fazer. Mas para mim, assim, ainda eu comecei, Família Alcântara foi uma passagem para mim. Eu comecei como produtora e terminei como diretora. Porque fui me apropriando também disso, né? Eu acho que teve um trabalho meu primeiro de querer que as coisas acontecessem como produtora, fui me apropriando da linguagem e fui construindo um caminho diferente, assim, né? Ligado à experimentação. E Noel fala que eu devia estar na universidade, mas eu estou há muito tempo na universidade. Eu não estou na universidade pública, e isso é bom por um lado, que eu não preciso da dedicação integral, dá para fazer filme, né? Então, e dá para criar filho também, que é coisa que a mulher adora fazer, precisa de tempo. E aí eu ainda sonho com que dê para fazer cinema sem tanta pressa, sem tanta dificuldade, né? E podendo experimentar mais, assim. Eu acho que para mim, né, como cineasta, e pensar o cinema negro e o Dogma tem lá, o filme tem que ser feito por cineastas negros. A gente não tem a questão de gênero naquele texto. E eu nem me sentia à vontade para falar sobre isso ali, tá? Tô na luta, tamo junto, um dia vai chegar a minha vez, mas não era ali, entendeu? Então, para mim me colocar enquanto uma mulher realizadora, eu tive que conhecer mulheres que pegavam em câmera, que foi depois, assim, na minha vida. Eu estava no mestrado, aí conheci uma cineasta colombiana, Silvia Merria, junto com a irmã do Fernando Meirelles, a Marcinha Meirelles, um pessoal que é de pensar o uso do audiovisual para empoderamento de mulheres e do movimento feminista. E aí que eu comecei a produzir muito mais, assim, né? Foi uma fagulha que faltava, assim, e que hoje eu consigo, eu entendo que o Feijoada me traz essa noção e essa força de luta pela visualidade negra, de afro-indígena, enfim, das pessoas racializadas, que são a maioria da população brasileira, né? Mas para mim o cinema negro, eu não consigo ter esse apego, nem esse nome, né? Porque para mim é o cinema brasileiro que está por vir, que vai conseguir trazer cineastas diversamente racializados e pessoas, homens, mulheres e todos os gêneros possíveis, que a gente tenha tanto por trás das câmeras quanto na frente uma equidade de representação, né? Então acho que o cinema negro, que ele seja uma passagem, que seja uma luta passageira para realmente o cinema de todos, né? De todos e de todas. E eu estou nessa batalha. Já vou passar a palavra para a plateia fazer questões, só que antes eu queria fazer uma pergunta um pouco geral, e aí quem quiser responder fica à vontade. Tem o vídeo desse debate, né, é facinho de achar na internet, e é muito interessante que ali já tem diálogos, né, com o Capão Redondo, na figura do Ferrer, já tinha diálogos com a música do X, com a mídia, né, o jornalismo de modo geral, com a universidade e com o movimento negro também, né? Um dos momentos que eu acho mais marcantes assim daquele vídeo é o diálogo do Batistão, que é uma figura do movimento negro bem polêmica, né? Sendo assim bem papo reto com a Cristina Amaral, né? E eu acho que de alguma maneira esse vídeo traz também uma crônica da idade do debate racial, assim, né? Acho que o Dogma Feijoada é um movimento que meio dupla face, assim, né? Que tem um caráter político, mas também tem uma juventude querendo fazer cinema, né? Eu te ouvi falar em alguma ocasião que era o desejo também de estar nas páginas de cultura, né, do jornal, e não apenas nas páginas policiais, né? Ou políticas.
Então eu queria que vocês comentassem um pouquinho assim, como que vocês viam a produção de filmes, como que vocês casavam isso com o debate racial. E aí eu vim cheia de livros, não à toa. A publicação que a Lista 54 fez, que é muito... quer tirar foto, Mário? Que é dessa turminha que está ali, a Mário, o Heitor Augusto. Turminha não, esse livro é não, ela tem um texto dela. Sim, construir alguns textos, isso. Que é a brilhante publicação ao longo dos quatro E aí, gente, esse livro é fundamental, né? Virou minha bíblia recentemente. Peguei emprestado na biblioteca, está séculos comigo. Eu vou devolver um dia. Mas olha, aqui tem a coletânea ano a ano de filmes e diretores, né? Negras e negros. E aí, a gente vendo assim o caráter desses filmes, né? Estou falando mais das ficções e menos dos documentários, né? O debate racial parecia um pouco mais irreverente. A sensação que eu tenho é que tinha um pouquinho menos de atravessamento político do debate racial. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso de gente preta fazendo filme sobre qualquer tema, com a irreverência, com a liberdade possível naquele momento, e como é que o Dogma também ajudou a ajustar, né, a abordagem racial nos filmes, né? E é muito impressionante que não tem zero preocupação com o debate de gênero nesse momento, né? E, enfim, acho que essa publicação nos dá uma dimensão muito interessante de como que evoluiu a questão racial dentro dos filmes. E, enfim, queria que vocês comentassem um pouco nesse sentido. Em breve. Eu estava escutando aqui, pensando o seguinte: quando eu fiquei um tempo no Nordeste dando aula, passei no concurso e tal. Dei aula no Anhembi Morumbi, 5 anos de produção de filmes, documentário. Você lembra disso? Depois eu passei no concurso, fiquei mais 5 anos no Nordeste. Voltei e fui dar aula na Unicamp. Eu continuei morando no Jardim São Luís, que é o Triângulo da Morte, o bairro perigoso, blá blá blá. E eu sentia a diferença, quer dizer, eu saía da universidade e ia para casa. A minha casa era no bairro da periferia, eu pegava um ônibus, eu ia de carro, estava em casa. Não tinha essa coisa assim, que eu estava entrando num gueto negro, blá, blá, blá. Era minha casa, porra. Entendeu? Então, tem uma coisa que mudou nesse período que você estava falando, que eu acho que houve uma politização, mas houve uma politização. Eu acho que está mais politizado agora, evidentemente. A gente tem a extrema-direita, a gente acha que gente de extrema-direita é alienada. Não, isso é politizado. Isso chama-se politização. É que não é a nossa, pelo menos não é a minha, mas é politização. Mas eu acho que a gente radicalizou em vários aspectos, mas tem um lugar que eu achava que a gente não deveria radicalizar, que é no entretenimento, que é no cinema, que é na arte, que é na música, que é no samba, que é blá blá blá, entendeu? Essas coisas. Por exemplo, você veja, eu estava em casa, o Jefferson sabia exatamente onde eu morava, tinha uma casa, a casa de fundo. Só pegar esse gancho, né, que pouca gente sabe, meu primeiro longa-metragem chama-se Brother, e eu só filmei no Capão Redondo por sua causa, porque não era um bairro de Taubaté, para o CRUSP, para a USP, e a gente ia na Casa do Noel. Na Casa do Noel, eu falei, pô, quando eu fizer um filme, acho que vai rolar legal aqui, que tem um melhor Porto Sol mais lindo de São Paulo, e era um lugar que ninguém nunca tinha feito um filme, né? A gente conhecia São Paulo do Carlão, lá da Brasilândia, depois conhecia algumas coisas da Zona Leste, mas só para lembrar, me veio aqui agora, desculpa. Eu lembro disso, eu lembro que eu estava em casa, morava nos fundos, e eu tinha um videocassete, na época, e tocou a campainha, a mulher me chamou e falou assim, tem um amigo seu grande falar com você. Quando eu saí, Rua de Terra, você lembra? Rua de Terra, periferia, vocês nunca foram pobres, todo mundo nasceu no castelo. O Brasil tem isso, né? Todo mundo nasceu no castelo. Aí era o Jefferson, ele tinha pego 3 conduções, sei lá, saiu do CRUSP, pegou o trem, depois pegou um ônibus, colou em casa
e estava com os filmes americanos do Spike Lee, que uma americana tinha, acho que era a Brenda que tinha trazido, que era uma amiga. Kendra. E aí, vamos ver esses filmes, blá blá blá. E aí ficamos vendo o filme à tarde. Isso na periferia. Um dia eu entrei num debate, eu não deveria ter entrado, mas acabei entrando num debate na SPC. E aí estava um debate, não sei o que, as pessoas falando, então eu falei, não, porque os periféricos, tarará, os periféricos. Eu não resisti, eu falei, quem são os periféricos? Tipo, o computador tem assim, CPU e o periférico, mas quem são a porra dos periféricos? Por isso que eu detesto as celebrações, porque elas inventam coisas da vida real das pessoas, entendeu? Os negros moram nas periferias, os negros moram nas favelas, os brancos também. O Brasil é um país pobre. O Brasil dos anos 80 era um país mais pobre. Do século XIX, mais pobre ainda. Por isso que a gente tem que ir para frente, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Com as invenções de si, por exemplo. Eu tenho uma orientanda, e aí ela apresentou o relatório agora, ela estava falando assim, o negro foi invisibilizado, não teve o negro, papapá. Eu falei, quem invisibilizou? Quem são esses caras maus que andam invisibilizando negros? Na pesquisa de cinema. Que nem tem pesquisador nessa área. Há pouco tempo, quando a gente estava na época, você contava nos dedos as pessoas. Hoje você tem muito mais, tem uma produção muito mais interessante, mas é muito pequena, perto do que se faz na França, do que se faz nos Estados Unidos, etc. Eu falei, para com essas coisas não existiam pra gente. Esse cara que está pesquisando cinema novo, ele não entende a chanchada, mas ele não tinha nem fonte para isso, entendeu? Ele não tinha condição de fazer isso. Cara, seja um pouco generoso. Para com essas palavras, veja, põe as coisas no contexto onde elas existem. Né? Por isso que eu digo, sobre o Dogma Feijoada, o meu limite é aquilo que eu consegui viver. Né? Vocês e tal, e os livros que eu fiz e os textos que eu fiz. Ele destravou, eu acho que não para mim, mas para muita gente, ele destravou uma possibilidade de pesquisa na universidade, de realização de filmes incrível. Não é? Quer dizer, você não tinha essa discussão. Uma vez um cara perguntou qual a importância do Dogma Feijoada. Eu disse, feche os olhos e imagine que ele não tivesse existido. Ponto. Aí você vai sacar a contribuição. Não teria o livro, não teria o filme, não teria você, não teria eu, etc, etc. Só isso. Aliás, pense nisso a respeito de quase tudo, para você ser mais generoso com o passado. Não é? Porque eu vejo muito uma espécie de condenação olhando o espelho retrovisor. Então o sujeito está olhando para frente, mas ele está vendo pelo retrovisor, entendeu? Ele está fazendo aquilo que os historiadores não permitem, né? Metodologicamente, que é você descontextualizar as análises. As análises têm que ser feitas no contexto. O nosso contexto era aquele. A festa que a gente fez, e o Dogma Feijoada, para mim, tem um aspecto de festa muito legal, de celebração, mas de festa, de alegria, porque ele é jovem, porque ele é bonito. Eu lembro de ter chegado naquela reunião do MIS, eu falei, essas pessoas são muito bonitas, por isso eu já estou aqui dentro. Se eles continuarem de roupa, legal, mas se tirarem eu vou ficar aqui, porque essa gente é muito bonita. Eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto pessoas negras discutindo cinema. Eu lembro que o Celso Prudente, fumando charuto, tinha o Ari Cândido, completamente... Daniel fez uma exposição super legal do público de cinema e das distribuidoras e como é que andava o consumo da classe média. Ali a gente tirou de fazer uma vaquinha para trazer um cineasta do Rio de Janeiro para cá, compramos passagem aérea, colocamos ele em um hotel. Enfim, havia uma mobilização política muito prazerosa, muito legal de fazer. Não era um troço assim, tipo uma guerrilha e tal. O Dogma Feijoada é muito alegre. Se você pega o manifesto, ele tem isso de alegria, né? Ele tem um desencanamento que a gente... Depois eu acho que as gerações que vieram depois, até pelo clima que o país se politizou muito, virou a gente está numa putinheta, né? Assim, doido lá dos Estados Unidos, a gente está numa situação que é outra. Mas eu estava falando com a Lília agora, a nossa direita era o PSDB. A gente fica feliz. Hoje a direita é um cara horroroso, tá certo? Uma gente horrorosa e tal. Era o Maricovas, Fernando Henrique. Eu lembro que eu fui ao apartamento do Jefferson uma vez, a gente foi almoçar no Cruz,
Você quer almoçar comigo? Vamos ao Cruz, olha aqui, bandejão. E descemos para eu almoçar. E tinha 2 hippies lá, os caras, sei lá, aluno da FEFELESH, talvez, não sei. E eles estavam discutindo que eles estavam. O Fernando Henrique tinha assumido há coisa de 6 meses. Eles estavam discutindo fora Fernando Henrique. Aí o Jefferson falou, pô, o cara assumiu ontem, já está fora. Eu falei, é fora mesmo, entendeu? Vamos almoçar. Era um luxo, né? Tudo era bem chique. Então não tem aquela direita. Ai, eu posso falar um negócio sobre isso. Então, eu acho que o cinema feijoada, ele vem antes de todo, né? A gente não tinha passado o furacão Cidade de Deus no cinema brasileiro. Então a gente tinha acho que a gente vem do momento que a gente acreditava na meritocracia, assim, né? Quem se esforça consegue, a gente se esforçou para entrar na universidade pública, no curso que deu, no meu caso, que fiquei tentando cinema, não dá, é o dia inteiro, eu vou trabalhar como? Ah, GV não dá, porque eu não passo naquele vestibular jamais, então vou fazer história, que é onde dá, e tem uns professores bons lá, ó, até que tem, né? E a gente se virava para entrar, a gente se esforçou muito, a nossa geração, e o cinema feijoada é o resultado desse esforço. A gente se esforçou pra caramba e acreditava que tinha um lugar no mundo para quem se esforçava. E só que aí, né, quando vai depois de Cidade de Deus, né, eu lembro que ir no festival, fui pro Festival de Berlim exatamente no ano seguinte que o filme esteve, e era uma sensação assim, ai, dá para parar no Farol, no Brasil, ou a gente tem que passar direto? Então, se aqui a gente achava que em Cidade de Deus só tinha bandido, na Europa achava que o Brasil era Cidade de Deus, e poucas pessoas ganharam muito dinheiro com essa ideia, vendendo essa imagem, né? E aí faz sucesso lá fora, faz sucesso aqui. Então, eu acho que a primeira e segunda fase da retomada, ela é feita sobre a visualidade de corpos negros, né? São filmes de sucesso internacional, nacional, as maiores bilheterias. Então, quando a gente, né, colocar ali no drive, a gente quer imagens negras, né, no manifesto, num dos itens, a gente não imaginava que seria dessa forma, a gente nunca poderia imaginar que seria dessa forma. Então, eu acho que quem vem hoje, vem lutando contra tudo isso, que a gente não imaginaria. Então tem tem que revisar essa história, né? Eu acho que a gente tem que falar do cinema negro, a gente tem na hora de pessoas negras falar cinema dos brancos, cara. A gente precisa falar disso. Precisa questionar isso. Precisa entender como são os projetos, como os projetos são filhotes uns dos outros. A gente vê notícias populares, Cidade de Deus é filhote de notícias de uma guerra particular. Tropa de Elite é a proposta de fazer um novo Cidade de Deus. São projetos econômicos em cima de uma visualidade negra, né? E muito perversa e muito rentável. Então, acho que ainda espero esses textos, esses artigos, esse pensamento sobre essas questões. Tem um texto da Lilian Sola Santiago no catálogo da Mostra Ju, semana que vem vai começar, então tem um texto dela sobre os 25 anos do Dogma. Eu estou aqui. Eu estava. Eu estava te ouvindo, mas eu estava só tentando achar um trechinho do texto do Davi Neves, que é outra publicação maravilhosa do Heitor, que é do catálogo do Fast Curtas BH, que eu conheci esse texto na sua tese, mas eu nunca tinha visto esse texto todo, até que eu vi que ele está todo... Enfim, eu não vou achar a parte aqui, mas isso que você estava falando, das obras serem todas em cima dos nossos corpos, né? O texto do Davi Neves é de quando? 65. Começa assim, que o tema negro era um assunto assim, quase um vício, ou então inevitável, né? E
ou saída inevitável, né? Que, enfim, comentando um pouco isso que você disse. E que me lembra muito o Guerreiro Ramos, que o Antônio Sérgio obrigava a gente a ler tudo dele, falando do negro tema e do negro vida, assim. Mas, enfim, passar a palavra para a plateia. O Daniel, que também é um dos signatários do manifesto, se quiser falar. Boa tarde, todas. Olha, realmente para mim eu estou surpreso porque o Jefferson Desse materializou, né? Porque faz algum tempo que a gente não se vê pessoalmente, não se fala, ele virou uma entidade mesmo, entendeu? Muito ocupado com a prazer, mas enfim, Noel, né? A minha irmã, né? A Viviane da semana passada. A Viviane também. Bom, gente, assim, para mim, o que eu vi hoje, vocês estão de parabéns, todos vocês que tiveram uma formação acadêmica, porque vocês lembram de datas. Eu sou ruim nisso, sou péssimo, então eu vi vocês passando no tempo aí, a Lília principalmente, né, o Noel, tem uns anos em que as coisas. Você vê, para mim, isso não parece que esse tempo não existe, é tudo junto agora, né? Porque eu me via ali com aquele grupo como a gente era um grupo de sonhadores, né? A gente fizer esse movimento dogma parecia internamente para mim que era uma tentativa, mas talvez não desse certo, né? Era mais uma tentativa que a gente estava fazendo. Mas o que aconteceu foi diferente. E aqui eu acho que a gente teria que homenagear de novo a Zita, porque a Zita é mãe, pai, avó e bisavó de muitos cineastas brasileiros. Estou dizendo brasileiros porque pela Tatu Filmes, né, passaram muitos cineastas e que a Zita era produtora executiva de todos esses, né? Aliás, tinha mais ego do que talentos, mas tudo bem, vamos lá, né? Não é culpa das citas, está fazendo o que era possível. Mas assim, você tinha esse olhar para descobrir novas possibilidades, né? Então ela abriu para mim, que abriu para o Jefferson, que colocou lá no Jefferson, produzimos juntos, né? A Tatu Filmes era uma casa. Super Filmes, né? A Super Filmes era uma casa aberta, 12 sócios, todos da ECA, né? Era uma loucura aquilo lá, eu não sei como é que era tanto egos que a gente não tinha dificuldade de entrar ali, né? Mas tudo bem. Alguns fizeram filmes muito bons e outros nem tanto, é claro, porque é um espaço que faltava naquele momento também pessoas preparadas para uma produção executiva, como diria o Tony Venturi, robusta, administrar conflitos, administrar orçamentos e fazer com que a coisa acontecesse. Então, nesse sentido, né, a Zita, eu devo muito a ela, como nós devemos a ela. Ela é a avó do meu filho, Pedro Santiago, que faz trilha sonora, né? Se conheceram em Cannes e hoje o Pedro está em Cannes, na França, fazendo um trabalho lícito. Então, essa conexão, a Zita, ela possibilitava isso para a gente, entendeu? Então, a Super Filmes era a nossa casa, na Vila Madalena, que existiam 2 botecos lá, era o Sujinho e o outro era o Empanado, né, que veio depois, né, Martim Fierro e tal. Então, uma Vila Madalena que só tinha as casas térreas, né, era uma vila, né, e, como diz o nome, e ali era a concentração das pessoas que faziam cinema. Eu lembro que no dia que fizeram a foto do cinema da Vila Madalena, como eu estava produzindo, não saí da foto, né? Então não tem preto na foto. É a foto oficial do cinema da Vila Madalena, né? A ausência de negros no
cinema de São Paulo, e aquele momento a gente sabia que no Brasil estava difícil. Então, quando nós sentamos naquela mesa, Jefferson, fazendo aquela festa da feijoada, me convidaram para a sua feijoada, era assim, uma brincadeira. A gente estava tirando um sarro da nossa não vivência, da nossa não visibilidade. Porque não existíamos. Essa possibilidade, é como a Ruth de Souza. A Ruth de Souza, ela ia ao teatro com a mãe dela, que era empregada doméstica, né? E que ganhava da patroa ingresso para ir ao teatro. E ela via as peças no Teatro Municipal na coxia. E aí um dia ela viu como diz às vezes, uma cantriz, uma cantora-atriz, e ela falou assim, eu quero ser isso. Aí a patroa da mãe dela falou, menina, para com isso. Você já viu atriz preta, negra? Desce esse sonho seu. E a gente conhece a história da Ruth de Souza. Né? Então, é um sonho. Eu tive um sonho, lembra dessa frase? Então, e assim, então, eu acho assim, foi grande o nosso encontro. Ali cândido, né, contraditório, o Ali se autodenominava, meu nome não é Ali, é Ira, é o contrário, né? Porque ele sempre estava lá contra o mundo, escolhendo Billy Castilho, né? O Noel estava lá, o Rogério. O Ari várias vezes queria me bater. Ele queria estar com ele, Celso Prudente, ainda bem que eles não estão aqui. Né? Os caras queriam me bater. Celso não, mas era o Ira, era a Ira. Às vezes ele abandonou a Ira. Pequeno, os caras que isso, cara? Não vai me bater não. Então, assim, e a Cristininha, que entrou na foto e depois que saiu da foto, não sei porquê. Mas isso é um outro problema. A Cristininha Amaral, que amamos tanto, para mim, no meu ponto de vista, é a melhor montadora do Brasil. Né? Então, eu acho que assim, 25 anos, um quarto de século do Dogma, e nós estamos aqui fazendo, realizando, né? A minha irmã, né? O Jefferson, o Viane, Noel, na academia, tantas pessoas, nossos parceiros, eu acho que assim, eu acho que avançamos. Mas não o suficiente ainda para a gente constar a fotografia em definitiva. Somos demais. Então, por que a TV hoje exibe em Jefferson? Porque nós encontramos atores e atrizes da TV, por causa do mercado. A palavra mercado não é uma condescendência, não é isso. É mercado. Nós não estamos nos vendo na TV. Oi? TV aberta, então põe preto lá, porque se o preto se vê na TV, ele vai comprar o produto que está sendo vendido na TV. Então, é mercado, não é favor, não é, né? Então é uma ocupação ainda, né? Aquela luta, velha luta do Milton Gonçalves, nós somos 54% e invisibilizados aí. E agora nós estamos surgindo. O teatro negro brasileiro hoje é protagonista. Eu estou vendo peças, nossos amigos, né, do Eugênio Lima, nós no filas para ver um espetáculo protagonizado por um elenco negro. Depois do TEI, isso quem criou foi o Teatro Experimental Negro, criado pelo Abel Dias Nascimento, que é o tema do meu documentário, que nós vamos, né, levar para a Unicamp, numa pré-estreia. Então, você vê que é uma luta de muito tempo. E agora você vê os frutos, né? Você vê os resultados surgindo. Né? O título do meu filme chama Ecos, por quê? Porque como reverbera esse eco das pessoas, né? As pessoas negras, né? Que querem fazer arte, e querem seu lugar, né? Querem seu espaço. E o Dogma tem 10 mandamentos, digamos assim, mas o que eu mais levo em consideração é o filme exequível.
é aquele filme que você consegue recursos e realiza. Não adianta você pensar um filme que está... Você pode pensar um filme que de repente você jamais vai captar recursos para liberar a Ancine, o start money, o início da filmagem. Então, o filme execuível é a gente ajustar as nossas necessidades ao tamanho do nosso desejo e trazer à luz, né, essas obras. E vamos avançando na medida que vamos conseguindo espaço. Então, eu acho que assim, 25 anos é uma boa idade, é maioridade, acho que demos um passo, né? Vamos prosseguir. Não, só destacar uma coisa que o Daniel falou, que foi muito... Né, cada pessoa foi para um lugar do dogma, exercer a sua visão sobre o audiovisual. Para mim, uma das coisas que pegou foi muito fazer um filme com cronograma execuível, né? Ou seja, foi entender como o cinema funcionava, como que era o mecanismo para ter um filme que estreasse nos shoppings, por exemplo, fazer um longa-metragem. Então, esse lugar de entender como funciona, como Noel foi para a universidade, entendeu como funciona a universidade, né? Como é que você sai da graduação para o mestrado, para o doutorado, para o professor assistente, é esse lugar. Né? Lineker já tem esses dois lugares, né? Como é que funciona a universidade, como é que funciona a produção cinematográfica. Para mim, que sempre queria dirigir os filmes, escrever as minhas histórias, não, foi esse esforço também. Como é que eu produzo um filme e disputo um lugar, né, dentro da Sony Pictures, dentro da Globo Filmes? Então, para mim, esse esforço também de como é que funciona. Né? Às vezes bem sucedido, às vezes mal sucedido, às vezes o filme só está lá, né? De ocupar um espaço. Então, isso está lá no Dogma Feijoada, só quero resgatar esse. E quando você fala que é uma questão de mercado, sim, né? Concordo totalmente. Muitas vezes você tem que precisamos colocar a diversidade lá para vender mais. Você entendeu? Só que também acho que tem uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que por muito tempo o racismo é tão perverso que o cara prefere vender menos. Mas ele não coloca um preto lá. Ele não coloca uma preta lá. Está o ponto da questão racial. Porque a gente vende, né, a gente compra produtos desde há muito tempo. No entanto, só agora a gente é protagonista. Então acho que tem esse lugar. E um outro dado também que ele falou que eu acho bem interessante é o quão a visão estrangeira gosta dos nossos filmes na medida da desgraça, né? Então, esse fetiche do preto dando tiro em preto, preta sendo abusada e tal, isso ainda é algo que fascina muito. Você quer fazer você quer que seu filme não aconteça, você coloca um preto sendo feliz na América Latina. As dificuldades, eles têm um olhar ainda do fetiche nesse nosso lugar que é muito difícil, mas faz parte desse lugar que muitas vezes quero esse entendimento, né? Eu quero entender como que é esse olhar, né, do outro para nós, né? Então isso tem a ver com o cronograma execuível do filme execuível, por isso que eu faço um filme de 2 minutos e meio, e depois você foi produtor do meu primeiro curta com dinheiro, com Ruth de Souza, enfim, com trilha do Max de Castro ali, então, com a Zita, né? Então acho que faz parte desses lugares de como é que eu faço um filme rápido, bom, e que ele aconteça dentro de um espaço de exibição. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentário? Nenhuma questão. Obrigada. Bom, Mariana Queen, eu não queria necessariamente ser a primeira, né, mas ninguém tinha levantado a mão. Primeira coisa é dizer, parabenizar mesmo o debate. Acho que a Vivi, como uma das curadoras do Kinofórum, teve uma visão. Nós que pesquisamos isso e somos
e não vivenciamos necessariamente o debate dos anos 2000, a gente pode estar aqui agora, por exemplo, participando desse outro momento de arco histórico, porque a gente vê o vídeo, a gente lê todos os textos, e agora a gente pode também partilhar de um tempo comum, né? Sobre essa história do dogma. Então acho que parabenizar é importante. Dizer que esse livro, Cinemateca Negra, tem 2 exemplares depositados na Biblioteca da ECA, porque fui eu que depositei, e a Vivi pegou um agora, essa organização... Você pegou na Mário de Andrade? Então é depósito do Heitor, provavelmente. E eu não sei, quer dizer que você tivesse pegado na ECA, mas eu queria fazer esse gancho da ECA porque eu acho interessante pensar que nos anos 2000 acontece o dogma e também acontece a negação do Brasil, lançamento. É uma curiosidade saber um pouco o que tinha de discussão de vocês sobre esse acontecimento também, porque eu acho que ele também é um marco para pensar essa presença dos negros na telenovela, essa virada, pensando em interesses comerciais também. Mas é pensar também que o Joelzito está necessariamente na ECA, já na pós-graduação, e ele é uma geração acima de vocês. Vocês são muito da FEFELESH, apesar dessa transferência do Jefferson para a ECA. E aí eu fico pensando nesse depósito da Cinemateca Negra na Biblioteca da ECA, para falar, tentando articular também as falas do Noel e da Lilian, para falar um pouco dessa entrada do tema dos estudos de cinema negro por nós mesmos, não mais como tema, como também sempre esteve no cinema dos brancos na história do cinema nacional, e desse esforço, assim, né? Porque eu acho relativamente sintomático vocês estarem nas humanidades da FEFELESH nessa efervescência, e quem tinha Super 8 era a Mina. Isso para mim é interessante. Quem tinha Super 8 era a Mina do Dogma Feijoada, que era a Lilian. Acho que isso não é um detalhe, estava no mercado também. Mas tem isso das humanidades, dessa intelectualidade preta também se articulando ali, essa memória que a Vivi faz. E essa ida do Jefferson, essa negação do filme do Jefferson na ECA, eu não acho que isso é exatamente infortuito em termos de USP, universidade pública, e já ter vocês de negros naquela época, mas a ECA ser ali um espaço específico. E a Liliana acabou de depositar a tese dela na ECA também, a gente está lá na pós-graduação. Eu acho que tem algo aí para a gente pensar sobre o que é esse lugar da Universidade de São Paulo. A Vivi também fez pós-graduação lá e fez todo esse comentário do grupo de estudos do Antônio Sérgio. Mas qual que é o desafio até hoje, sabe? Dessa época até hoje, em termos de sermos os que estão articulando o que foi feito também em análise acadêmica. Isso é uma pergunta e uma colocação, porque eu acho que ainda existe um arco de desafio até hoje, né, de 25 anos. Apesar de vocês, mais na FEFELESH e isso do Jefferson, e do Joelzito na pós-graduação, que não existia ainda em cinema, que era na comunicação na época. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu queria falar no livro que o Noel organizou recentemente, em 2022, Cinema Negro Brasileiro, tem duas coisas que eu acho muito interessantes. Uma é o Jefferson, bem numa introdução falando chegada a hora de a gente assumir de uma vez por todas que da chanchada ao cinema novo, o cinema brasileiro está repleto de pessoas negras. Eu acho que isso tem muito a ver também com a análise da Lília, da retomada. Eu acho que o negro sempre esteve no cinema brasileiro, essa é uma questão, a questão é onde, como, quando. E acho que o Dogma faz essa coragem de falar agora a gente quer evidenciar a autoria, né? Mas ao mesmo tempo que tem isso, nos pontos do Dogma, tem nesse livro que o Noel organiza, na introdução feita por Noel,
que o cinema negro não é um código manipulado só por negros. Os códigos do cinema negro não seria só feito por negros. Eu queria ouvir um pouco vocês, porque na programação que vocês deram, tem um filme da Marina Persson, por exemplo, não tem? A co-direção do Jorge Espírito Santo, Marina Persson. Você colocou, obviamente, pelo Jorge que estava lá. Ah, sim. Mas é interessante a Marina Persson estar ali também, não? Eu quero dizer assim, acho que é um vespeiro interessante esse também, de tema. No arco histórico do cinema brasileiro, no que o Dogma faz, na estética do cinema negro. Isso é feito só por brancos. O Noel mudou de ideia, o que aconteceu nesses 25 anos. Acho que é um bom tema também para a gente falar dessas estéticas e da questão do lugar da autoria. E por fim, para falar desse negócio da Super 8, tem um tema que é muitas pessoas que fazem curadoria e pesquisa em cinema negro contemporâneo destacam isso, né? Como o debate do cinema negro contemporâneo é levado por mulheres negras nos curtas-metragens. Eu acho que isso é um tema, pode não ser quantitativo, que é o que a Cinemateca Negra demonstra, mas em termos de temática e quem dá o tom das discussões, as cineastas negras são muito importantes. Por isso que a importância da Lilian também e da Renata Martins que está aqui, que é um desses nomes mesmo, assim, né? Então acho que também é um tema aí. Desculpa me alongar, mas queria por essas questões. Obrigada, gente. Parabéns pelo mesmo. Gente, já levantaram a plaquinha de 10 minutos, então a gente... Tem alguém que queria mais fazer alguma colocação? Colocação, só uma reflexão do que a Mari falou e de que o Noel trouxe da Lilian como sendo a única mulher com uma Super 8. Então, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça não se aplica para mulheres negras, né? Eu acho que isso também é algo para a gente pensar, porque durante muito tempo o nome da própria Lilian, ele não foi muito... a gente não teve muito acesso a ele, né? Porque quando o Noel fala que era uma reflexão do próprio tempo, o Dogma Feijoada, e a Mari faz uma provocação sobre mudanças, né? Como que o Dogma Feijoada hoje entende a produção feminina e negra no cinema? Era só isso. 10 minutos. Não, agora são 8. Começa a primeira série. Então, eu queria falar rapidamente sobre... sobre a ECA que eu queria falar rapidamente. Senão a gente ficaria horas a gente sabe. Mas a gente tem uma sessão do programa, que acho que é a sessão da norma aqui, né? Tem 2 sessões hoje do programa Dogma Feijoada. Hoje, então, por favor, gente, fiquem também. Fiquem, assistam meu filme Grafite, o filme do Jefferson, Estrela para a Morte de Deus, produzido pelo Daniel. Então, mas rapidamente sobre a ECA, né? É difícil a universidade, acho que esse romantismo que a gente tinha, e falo por mim, né? Pô, vou para a universidade pública. O que é a universidade pública? De todos, para todos, né? Ok, de graça, olha, tem clube para a gente nadar e é de graça. E tem uma faculdade, tem estúdios e é de graça, tem câmera que a gente pode pegar e é de graça. Então a gente, tô aqui é meu, né? A gente tomou de posse. E mesmo que, não. Eu lembro que alguns colegas que estudaram comigo na escola pública falaram, você entrou na USP? Ai, mas como que faz para entrar lá? Mas você estava comigo na escola pública, você é muito inteligente. Não, você fez vestibular? Ah, não é para mim. Então era essa visão que as pessoas tinham, não era um espaço para nós. Nem tentava, né? Então, era meu espaço. Então, a ECA também era. Eu estudava ali na FEFRESH, fui fazer várias aulas como estudante ouvinte, estudante, enfim, pegando aulas lá, principalmente do Calil, que eu considero meu tutor mental, sobre produção e os pensamentos do Paulo Emílio antes do Calil. E pensar isso para pessoas negras e para mulheres negras, eu sempre vou atualizando um pensamento que já está há muito tempo sobre o que é cinema brasileiro e sobre o que nos representa, né? E o Joel vem desse tempo anterior a nós, e ele vem do movimento sindical, de um vídeo e de um audiovisual que passa por outras coisas, outros pensamentos, muito ligado à comunidade.
E nesse momento a gente se encontra também, até falei outro dia, Joel, você não estava lá no feijoado? Eu tinha certeza que ele estava lá. Para mim, eu vi, ainda bem que teve o vídeo, porque na minha memória ele estava lá. Mas ele não estava, mas ele estava. Enfim, é isso, né? Ele está nesse pensamento também de a universidade é nossa, esse lugar é nosso, né? Então, a ECA, né? Agora eu tenho minha defesa para o dia 16, a coisa que eu mais quero é levar o cartaz do Família Alcântara para colocar lá no corredor, né? Porque não tem nenhum cineasta negro lá no corredor daquela universidade. Quem passou por lá? O Jefferson não finalizou a faculdade, né? E por isso que você é um cineasta tão potente, porque ele não terminou. Porque não dá tempo, gente, de fazer todas as coisas. Enfim, eu tenho essa loucura de querer fazer tudo, né? Tem que ter 3 vidas, ainda ser mãe, você quer ser cineasta, professora, escritora, mãe, né? Tenho que ter meu... Calma, né? A gente quer muito, porque também nunca podemos fazer, né? Então eu venho com essa sede e tenho muita alegria de ter dado a primeira oportunidade para Renata Martins, que trabalhou comigo em Cidade Tiradentes, no documentário, e ela está aí nessa potência toda que ela é, e mais um monte de mulheres maravilhosas que fazem, pensam o cinema, né? Mas a gente não tem ideia do que das dificuldades que tenham passado, né, essas pessoas que hoje estão aqui, que somos nós, todas essas pessoas negras que fazem cinema hoje, que vêm de uma outra geração. Acho que a sua geração agora, Viviane, vocês, claro, há muito que se fazer, né, mas vocês receberam já uma mata mais... o mato já cortado, né? Uma clareira já feita, onde vocês capinaram no asfalto, literalmente, não era nem no mato. A gente capinou no asfalto, exatamente. Só complementar a informação, eu estava na ECA e o Josito estava fazendo a pesquisa dele, doutorado, né? E eu, cara, consegui uma bolsa, me convidou e eu trabalhei na pesquisa da negação do Brasil. Quando você olhar o filme, está lá Jefferson Rezende, nem sei se eu era Jefferson B ainda, né? Mas tá lá e eu participei de toda essa pesquisa. E tem um dado interessante também, né? Porque embora a gente tenha feito essa conversa com muita gente não concordava com o Dogma Feijoada. O Joel, por exemplo, é um cara que, não sei se eu era muito marqueteiro, né? Muita pessoa, pô, Jefferson é muito marqueteiro, né? Ele pode sair na Folha de São Paulo, não sei, na MTV, tá? Então tem o Billy Castilho, que vinha da publicidade, né? Então a gente muito festivo, então tinha esse lugar também é só uma ondinha aí que vai passar, né? E eu me lembro do X, o rapper X, falando, alguém perguntou para ele sobre o Dogma Feijoada, e ele numa entrevista falou, só uma bobagemzinha aí do Jefferson e tal, e tinha muito isso de falar que era meu, né? E deixar de ver esse espírito do grupo, que era uma coisa nova, né? A gente trocando ideia, a gente falando com o Odilon Lopes, a gente falando com o Odilon Lopes. Tinha uma dificuldade, hoje não, hoje é fruto do Dogma Feijoada, indiretamente, né? É o surgimento da APAN. A primeira conversa da APAN, por exemplo, foi dentro da produtora, da minha produtora, da Buda Filmes. A primeira, assim, vamos fazer uma associação com Viviane Ferreira, tal, ali. Enfim, com outras pessoas ali, tem foto disso, tá, gente? Não estou aqui, a gente aprender a registrar as coisas e tal, esses momentos históricos. Que talvez sim, então, para mim, assim, olhando, é impossível a gente pensar, talvez a maior associação de produtores negros do mundo, que é a PAN, sem falar dessa importância do Dogma Feijoada, do cinema feijoado e dessas coisas que vão acontecendo. E por essa relação, por exemplo, trabalhar no documentário do Joel, de Negação do Brasil, ajudar ali na pesquisa e tal, e ao mesmo tempo a gente debatendo muitas coisas que vieram a estar no filme A Negação do Brasil. Mas eu me lembro que uma das pessoas mais avessas ao Dogma Feijoada, eu acho que está nesse debate, era a Cristina Amaral, né? Ela achava uma grande bobagem, assim, acho que ela externalizou no debate ali. Enfim,
E Cristina, sem dúvida nenhuma, uma das grandes montadoras, montadora do meu cineasta, um dos preferidos, né, Carlos Reichenbach. E desse grupo, legal falar da coisa da Super 8, a Lília era a única que estava articulada. Pô, a Lília tinha trabalhava com a Sara Silveira, né, cara? Daniel tinha trabalhado na produção, eles não usam black tie, é isso? Não, tô falando deles não usam black tie, que é o meu filme preferido. Então assim, tudo aquilo que a gente posteriormente sonhava em fazer filmes nesse lugar, o Daniel e ele já estavam vivendo isso e a gente só na teoria ali, né? Então isso quebrava um pouco essa coisa, né, de ficar discutindo, né, textos e tal. Então para mim era, que maravilha, tá colado no Daniel que vai produzir meu curta e a câmera da Lília ali, então foi muito efervescente, né, esses encontros, porque cada um trazia uma situação diferente, né? Mesmo quem não estava perto, que é o caso do Jorosito, né? Vou encerrar porque a pergunta é: por que eu mudei? Por que eu mudei? Eu faço pesquisa. A gente levanta hipótese e testa hipótese. Se elas não funcionam, a gente muda. Isso é pesquisa. Não é ideologia. Ideologia é: isso é verdade, eu vou trabalhar com isso. Por que eu acho que o cinema novo é o cinema negro? Eu descobri isso em texto. Está escrito, foi publicado, etc. Porque eu vi que o Glauber era um... Glauber e o Freire, Paulo Freire, são os primeiros bons leitores de Franz Fanon no Brasil. Quando Franz Fanon, eles leem Franz Fanon. Então, assim, outra coisa, e aqui, considerando minha amizade com todos vocês, o diretor não é o único dono do filme. Então, você tem uma série de pesquisas hoje que demonstram, tá certo? Você olha o filme... Bom, sem contar que você pode olhar o filme da perspectiva que você quer como pesquisador. O pesquisador é uma agência, é ele que escreve o texto. Esse é um ponto central. Eu falei para vocês do Borba, que falou: o Zeitgeist não liga a câmera. Eu discordo, eu acho que o Zeitgeist liga a câmera. Claro, eu vivo de sociologia, eu não posso queimar o meu... Para mim, o espírito do tempo liga, o contexto liga. Mas é porque eu estou defendendo o meu interesse, meus paradigmas. Tudo bem? Então, por que muda? Muda se você faz pesquisa. Se você não faz pesquisa, não muda. Tá certo? Esse talvez seja um problema para mim ver uma tese de 25 anos atrás ser citada, que é a minha tese. Eu acho um escândalo. Eu nem leio um texto de 25 anos atrás. É material de... Um material bom de 25 anos atrás é fonte primária, ponto. Você está entendendo? Então, na universidade, você está sempre na frente, você está sempre testando. A gente não lê livro, a gente lê artigos. Você está testando sempre e tal. Universidade que não testa, não avança. Né? E as ciências humanas, quando ela é dinâmica, ela avança nesse sentido. Então, eu acho que o pesquisador não tem que prestar conta para cineasta e nem para corrente. O pesquisador tem que prestar conta para os autores e para a metodologia dele. E olha lá, porque às vezes você briga na banca também. Eu vou em banca assim, pô, eu fiz a livre docência agora, foi 9 horas de porrada, entendeu? E às vezes eu estava dando. Então, é um debate, tudo muito educado, muito bonitinho, mas sangra. E são essas as boas pessoas para a universidade, porque os alunos, nossos queridos alunos, quando chegam, eles querem isso. Você não pode ficar dando papinha, papo furado para um moleque, entendeu? O cara que entra num curso de cinema e tal. Então é por isso que se muda. Se o texto é o mesmo, você fala: esse cara é vigarista. E tem um tipo de pesquisador que eu mais detesto, mas assim, realmente eu não vou agredi-lo porque eu não tenho condição. Um homem de 60 anos não pode falar que agride ninguém, que é mentira. Você pode apanhar, mas não agredir alguém. Mas é assim o populista, entendeu? O populista é o cara mais desprezível. É o sujeito que ele é negro quando ele está no movimento. E aí ele está no movimento, ele diz que ele é um intelectual da academia, e tem que pensar mais, blá blá blá, como se o movimento não pensasse. Depois ele vai para a universidade e ele diz que ele é o cara do movimento. Afinal, quem é você, cara? Tá certo? Então, esse tipo de paranoico, de populista, que é uma coisa repugnante, tá certo? É o populista metodológico, né? É um cara que ele quer estar alinhado, quer estar na moda, etc, etc. Isso não precisa, você tem estabilidade no emprego para não estar na moda. Publique bons textos, porque vai ter leitor. Diferente do filme,
3 bons alunos numa aula, tá ótimo. Esse é o seu público. 3 caras bons na sua aula, esse é o seu público. Não são 500 mil pessoas. Não é dar palestra. É você dar aula, produzir material e orientar material. Isso é o que eu acredito. Estava falando para mim. Inclusive dos populistas, ela conhece. E eu acho que, por exemplo, a gente tem na universidade hoje um problema para te falar. Por exemplo, você falou do Joel, Jefferson, todos estão na realização. Dessa turma, quem ficou na universidade fui eu. Eu acho que o embate hoje do cinema negro está na universidade. Tá certo? Eu acho que a gente tem grandes produtores de filmes. Eu acho que o Jefferson está fazendo um filme, eu estou sempre acompanhando o Jefferson. Estou sempre acompanhando meus alunos, tenho vários alunos negros que vão filmar, etc, etc. Isso eu acho que está equacionado. A gente não tem um debate, acadêmico, estou falando em academia, não estou falando em ensaio, nem reportagem, nem jornalismo. Estou falando academicamente, na universidade, qualificado para discutir o cinema negro. Se existe o cinema negro, se não existe o cinema negro, nós inventamos coisas. Não tem a ver com existir coisas, nós criamos coisas. A gente inventa. Não tinha o cinema negro, nunca teve cinema negro, talvez não exista. Mas eu e Jefferson fizemos um livro. E na hora do título foi Dogma Feijoado, o cinema negro brasileiro. Parecia o Cabral e o Peró e o Caminha chegando na Veracruz. Criamos, ponto. O cinema novo, eu vou dar um curso agora na Unicamp sobre cinema novo. Eu peguei todos os textos do cinema novo, os textos fundadores, e decupei os textos do cinema novo. Cara, você vê a política. O Glauber escreveu um texto com 23 anos. Claro que não é uma obra-prima. É um texto de combate. E a gente fala de cinema novo e naturaliza o cinema novo. O cinema novo é incrível mesmo. E o cinema novo conquistou a Europa. Entendeu? Então a nossa função não é a função de professor, a função do artista certamente é essa. Inventar coisas. Se não existe, invente. A gente vai ter terça-feira um grande inventor na Unicamp, que é Daniel, que vai chegar lá para o filme dele. Vai ser ótimo. Só um minutinho antes de terminar, eu só queria falar que eu sinto que o futuro do cinema negro brasileiro é um cinema negra brasileira, e aí fica para outro debate. Gente, obrigada, fica para as sessões do Dogma, tá?